Em março do ano 415, uma multidão não matou apenas uma mulher. Eles tentaram apagar uma única ideia. Uma ideia sobre a verdadeira forma do céu, a forma secreta que governa o movimento de cada planeta e cada estrela. Uma ideia tão perigosa, tão à frente de seu tempo, que precisou ser arrancada das ruas de Alexandria, despedaçada com cacos de telha e queimada, até não restar nada. Eles acreditaram que tinham enterrado aquele conhecimento para sempre. Mas falharam, porque 1200 anos depois, um astrônomo provaria que ela estava certa o tempo todo. Guarde esta pergunta, porque só no último minuto deste vídeo você vai descobrir. Qual era a ideia tão perigosa que um império inteiro precisou silenciá-la com as próprias mãos? O ano é 415 d.C., Alexandria. Não era mais a joia cintilante do império de Ptolomeu, nem o centro inquestionável do saber que abrigou a grande biblioteca em seu auge. Mas ainda assim, era um farol, um eco distante de uma glória passada. Seus pergaminhos em chamas há séculos, mas o espírito de busca, a chama da curiosidade, a sede por desvendar os mistérios do universo, ainda ardia em alguns corações. E em uma mente, ela brilhava mais forte, mais intensamente do que em qualquer outra daquela época. Ela era a última guardiã de uma linhagem milenar. A última voz de uma era de ouro, onde a razão era a bússola e a lógica, a rainha. Uma mulher em um mundo de homens, que não apenas dominava, mas expandia com audácia os limites da matemática, da astronomia, da filosofia. Sua escola era um santuário para mentes curiosas, um oásis de saber onde a busca pela verdade transcendia qualquer distinção de credo, origem ou status social. Seu nome, um sussurro de admiração e, para outros, de crescente temor. Hipatia passou a vida debruçada sobre um problema que quase ninguém de sua época conseguia compreender: as curvas ocultas por trás do movimento dos céus. Ela construía com as próprias mãos os instrumentos para enxergá-las, astrolábios para mapear as estrelas, hidrômetros para medir o invisível. Onde os outros viam deuses empurrando esferas perfeitas, Hipatia via geometria. Uma forma específica, repetida em tudo que orbitava nos céus, uma forma que ela estava perto de decifrar. E era exatamente essa forma que tornava o conhecimento dela tão ameaçador para quem governava em nome da fé. Mas seu poder, sua influência, não vinham apenas dos números ou dos instrumentos que criava. Sua filosofia era uma síntese elegante do neoplatonismo, uma busca incansável pela verdade através da razão, da contemplação e do diálogo aberto. Seus alunos não eram meros ouvintes, eram os futuros líderes, os pensadores, os administradores do império em declínio. Ela moldava mentes, inspirava a dúvida construtiva e ensinava a pensar criticamente. E isso, para as forças que se agitavam nas sombras, era intolerável. Era uma ameaça existencial. O que ela sabia? O que ela ensinava, com tanta convicção e clareza, que a tornava uma ameaça tão profunda? O que havia em sua sabedoria que aterrorizava tanto os que se opunham a ela? Para entender a magnitude do horror que se aproximava, precisamos olhar para as sombras que, lenta, mas inexoravelmente, começavam a engolir a luz de Alexandria. O vasto Império Romano estava em um declínio irreversível, fragmentado e enfraquecido. Mas em meio a essa desintegração, uma nova força ascendia com vigor avassalador: o cristianismo. De uma religião perseguida, cujos seguidores eram martirizados, tornara-se a fé oficial do império. E com o poder absoluto veio um zelo implacável. O zelo por purificar, por converter, por eliminar qualquer traço de paganismo, de heresia, de qualquer pensamento que não se alinhasse à nova ortodoxia. Em Alexandria, essa tensão latente explodiu em uma rivalidade feroz. De um lado, o patriarca Cirilo, um homem de ambição ilimitada e fervor religioso extremo, que via a si mesmo como o defensor da fé e o único líder legítimo da cidade. Do outro, Orestes, o prefeito romano, que tentava desesperadamente manter a ordem, a pluralidade e a autoridade imperial. Orestes, um de seus ex-alunos, confiava em Hipatia, buscando seu conselho e sua sabedoria. Essa aliança selaria o destino dela.
Hipatia não era apenas uma filósofa brilhante. Ela era, na mente de Cirilo e seus seguidores, um símbolo. Um símbolo vivo e respirante do conhecimento pagão, da razão que ousava questionar a fé cega, da independência intelectual e da autonomia feminina em um mundo cada vez mais dominado por dogmas. Para a crescente facção cristã, ela era a personificação de tudo o que precisava ser erradicado, silenciado, para que a verdadeira fé pudesse reinar suprema e incontestável. Assim, os púlpitos das igrejas de Alexandria começaram a ecoar com sermões inflamados e cheios de ódio. Hipatia foi rotulada de bruxa, de feiticeira, de inimiga de Deus, de sedutora de homens e de instigadora de Orestes. As sementes do ódio foram plantadas com maestria, regadas pela ignorância, pelo medo do diferente e pela promessa de um paraíso para os fiéis. A turba, fácil de manipular e sedenta por um inimigo comum, começava a ferver, aguardando apenas o sinal. O que acontece quando a razão é deliberadamente silenciada pela paixão cega? Quando a busca pela verdade é pervertida e confundida com heresia? Quando o diálogo se desintegra e a violência se torna a única linguagem? A história, em sua cruel repetição, nos mostra que o resultado raramente é pacífico. E para Hipatia, o fim seria mais do que apenas violento. Seria um horror que ecoaria pelos séculos. Era a Quaresma, no ano de 415 d.C. Hipatia, como de costume, seguia em sua carruagem para sua escola, para mais um dia de ensino e debate. Mas naquele dia, o caminho estava diferente. A escuridão não vinha da noite que se aproximava, mas dos corações de homens cegos pelo fanatismo e pela incitação. Uma armadilha estava montada, meticulosamente planejada, e a luz mais brilhante de Alexandria estava prestes a ser emboscada. Uma turba, liderada por um leitor da igreja chamado Pedro, um homem de fervor implacável, a arrastou violentamente de sua carruagem. Não houve debate, não houve chance de defesa, não houve julgamento. Apenas a fúria irracional de centenas de homens, transformados em monstros por uma ideologia que prometia salvação, mas entregava barbárie. Seu corpo frágil foi arrastado pelas ruas, sem piedade, em direção a um destino terrível. Eles a levaram para uma igreja, o Cesareum, um local de adoração onde a oração deveria ser feita e a compaixão pregada. Mas ali, naquele santuário, a barbárie mais abjeta foi cometida. Despida de suas vestes, despida de sua dignidade, ela enfrentou o horror absoluto, a face mais sombria da intolerância humana. Não havia escapatória, apenas a escuridão que a engolia. Com cacos de ostra afiados, eles rasgaram sua pele, arrancaram sua carne dos ossos. Cada golpe, um ataque não só a ela, mas a milênios de conhecimento, de razão, de busca pela verdade, de liberdade de pensamento. Foi um sacrifício profano, um ritual de ódio no altar da ignorância. Uma tentativa desesperada de apagar não apenas uma vida, mas uma ideia, a de que a mente humana pode e deve ser livre. Seu corpo desmembrado, irreconhecível, foi arrastado pelas ruas de Alexandria, levado para um lugar chamado Sinaron, e ali reduzido a cinzas, queimada como os preciosos pergaminhos da grande biblioteca que ela tanto reverenciava, e que representavam a memória do mundo. A luz de Alexandria, o farol do saber, foi naquele dia não apenas diminuída, mas quase extinta por completo. Um silêncio pesado caiu sobre a cidade, um silêncio de medo e de perda irreparável. O que o mundo perdeu naquele dia sombrio de 415 d.C.? Quantas descobertas foram atrasadas em séculos? Quantas mentes brilhantes nunca floresceram por medo de um destino semelhante? A história de Hipatia é mais do que uma tragédia pessoal. É um eco sombrio do que acontece quando o diálogo morre, quando a razão é sufocada e o ódio triunfa sobre a compaixão. É um lembrete do custo incalculável da intolerância. Mas a verdade, como a água que encontra seu caminho através das rochas mais duras, sempre emerge. Os conceitos que Hipatia ensinou, as ideias que ela defendeu com sua vida, não puderam ser queimados ou esquecidos para sempre. Eles foram redescobertos, reinventados e formaram a base para a revolução científica e filosófica que viria séculos depois.
pavimentando o caminho para o Renascimento e a Era da Razão. Sua influência, embora silenciada, jamais foi apagada. Lembra da ideia que tentaram apagar? Era a elipse, a forma das seções cônicas, a curva que Hipátia estudou enquanto o mundo inteiro ainda acreditava que os céus se moviam em círculos perfeitos e divinos. 1200 anos depois, Johannes Kepler pegaria essa mesma geometria e provaria a verdade que ela havia pressentido. Os planetas não orbitam em círculos. Eles orbitam em elipses. A forma exata que uma mulher desenhou em Alexandria antes que uma turba a apagasse com cacos de telha. A história de Hipátia não é um capítulo distante. É um aviso atemporal. A batalha entre o conhecimento e o dogma, entre a razão e o fanatismo, se repete em cada época, e exige vigilância de todos nós. E agora que você sabe o que ela viu, você não vai mais olhar para o céu da mesma forma. Cada planeta traçando sua elipse silenciosa carrega a ideia que tentaram queimar. Você faz parte do pequeno grupo que conhece o nome dela e entende o que ela descobriu. Se você acredita que o conhecimento deve ser protegido e que a razão deve ser defendida contra a maré da ignorância, compartilhe esta história para que a memória de Hipátia e de todos os que foram silenciados jamais se apague. Porque enquanto você lembrar, eles falharam. Inscreva-se na Cripta das Eras. Nós somos os guardiões das histórias que tentaram apagar.